O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, como vai? Tudo bem? Vamos começar agora mais uma edição do programa Direito em Família. Neste primeiro bloco e nos demais, nós vamos fazer o seguinte: vamos só responder perguntas, porque a gente tem muitas questões que vocês mandaram para a gente pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com e passaram pelo telefone 992355431. Então, estamos aqui, eu e o Dr. Jorge, né? Tudo bom, Dr. Jorge? Tudo bem. Então, a gente já vai começar falando quais foram as questões que vocês mandaram para a gente. Então, a primeira pergunta é a seguinte: Dr. Jorge, tenho duas filhas, uma de 9 e outra de 14 anos. A de 14 quer morar com o pai. É possível isso? Possível Perfeitamente, né? Possível é, né? Eu não sei se é aconselhado do ponto de vista da criação das crianças. Agora, eu não entendo muito esse negócio de que quer morar com o pai. Né? A minha avó... Agora está direitinho. Eu não entendo que quer morar com o pai. Porque se a guarda for compartilhada, pode-se, ao invés de fazer esse tipo de coisa, pode-se mexer na convivência. Ampliar a convivência das crianças ou até ampliar mais para uma, no caso, a menina de 14 anos. Uhum. Mas não existe mais essa separação que eu vou morar com o pai, eu vou morar com a mãe. Antigamente era muito comum existir um caso desse, né? Um filho mais velho quer morar com o pai, e o que tem que se fazer, é possível, aí tem que se estabelecer um processo, se não houver consenso, estabelecer um processo do porquê que a criança quer morar. Ela tem 14 anos ainda, ela não é um adulto. Quais são os motivos? Por que ela, se morava ali com a mãe, quer morar agora com o pai? Então, tudo isso vai ser investigado, porque certamente, a não ser que não exista oposição da mãe, aí não tem problema nenhum, certamente vai ter uma discussão jurídica a respeito disso. Com a guarda compartilhada, eu acho que pode solucionar esse problema de forma mais fácil. Pode se mexer na convivência. Um exemplo, vamos supor que a convivência dessas duas meninas seja com o pai toda terça e quinta e finais de semana de 15 em 15 dias. É muito comum existir esse tipo de convivência na guarda compartilhada. Não é isso? Isso vem sendo exercido por algum tempo. Hoje, a menina de 14 anos, ela quer ter mais convivência com o pai, quer ficar mais na casa dela e do pai. Eu sempre chamo que a casa é sempre dos filhos. Então, na casa da mãe com os filhos, na casa do pai com os filhos. Então, ela quer viver mais lá? Não sei por quais motivos, nós não estamos nem entrando nesse mérito agora. É possível um acordo da senhora com o pai das crianças. Caso não haja acordo, se o pai se interessar por isso, ele vai ter que entrar representando a filha, dizendo que quer que modifique essa convivência. Porque é muito mais fácil modificar essa convivência, já que tem terça e quinta, vamos supor que seja isso. Bota para ela segunda, terça e quinta, terça, quarta e quinta, de 15 em 15 dias. Diminui, ao invés de ser o final de semana de sexta a segunda, passa a ser de sábado a segunda. Tem várias maneiras de solucionar esse problema sem ter que enfrentar uma questão jurídica grande, né, que tem que averiguar o porquê que a criança quer mudar de residência, até porque não existe esse conceito tão forte de residência, né, quando existe a guarda compartilhada, porque a criança entende perfeitamente que ela tem duas residências. Perfeitamente, ela não sofre por isso. Não sofre. Certamente uma menina de 14 anos, ela tem uns problemas
é assim, menino tem muito problema com o pai e menina tem muito problema com a mãe. Não é? Então, pode ser um problema desse que pode ser solucionado de forma diferente. Solucionar de forma diferente significa, primeiro, sentar e resolver. Se não for possível, tentar mexer na forma da convivência. Porque não é comum numa guarda compartilhada falar o seguinte, não, eu agora vou morar com o pai, mas não vai continuar convivendo? Vai inverter o que era? Como é que é? Então, tem que se discutir a convivência. Não aguarda que essa não vai ser discutida. Principalmente se for essa a intenção da menina de achar que eu quero ser mandada pelo papai. Né? Então, tem que se ter cuidado dessas questões. Eu acho que isso é perfeitamente factível numa conversa. Se não for possível ainda os pais conversarem, eu não sei como é que foi a situação de divórcio, de separação, de dissolução de união estável, eu não sei como é que foi, tem aí os advogados que os representou. Conversa com os advogados, vê o que pode fazer, se eles podem sentar e resolver uma questão que não é necessário utilizar o judiciário, no meu ponto de vista, de forma litigiosa para isso. Pode até dizer que modificou a convivência, todos assinarem e apenas informar. O juiz não vai criar nenhum problema em relação a isso. Eu acho que é a melhor maneira de enxergar e de superar essa questão. Muito bem. Próxima pergunta, doutor Jorge. Olha, essa daqui eu li, quando eu li eu fiquei impactada. Fui agredida por 6 vezes pelo meu marido. Conversei com uma pessoa da minha igreja que me aconselhou a eu perdoar. O que o senhor acha? Corro risco? Senhora, os números respondem a senhora. A gente não tem Lei Maria da Penha à toa. São 6 vezes. Né? O nome Maria da Penha é um nome representativo porque é em homenagem, não é em homenagem, é uma homenagem trágica, né? Ela ficou paralítica por maus tratos seguidos, que não foi de uma vez só, não. Foi aí, 4, 5, 6 vezes, até que não se tomou nenhuma atitude que deveria se tomar, o governo, o legislativo, até que internacionalmente teve uma pressão muito grande no sentido do Brasil cuidar dessa questão da mulher e me parece que foi criado a Lei Maria da Penha. O nome se dá em homenagem a essa pessoa que sofreu drasticamente, né? Já falei aqui a história dela algumas vezes. Eu acho o seguinte, porque é uma coisa delicada de falar. Independente da religião da senhora, independente da religião de qualquer um, eu acho que nessas coisas da vida a religião não tem que se meter. De forma alguma. Existe realmente uma teoria chamada teoria do perdão. Essa teoria do perdão, muitas das vezes, pastores, padres, hoje é mais ligado à religião evangélica, né, que conversam com as agredidas no sentido de dar mais uma oportunidade, de orar, de modificar essa situação. E a gente sabe que isso não tem resultado. Hoje nós temos no Brasil pesquisa, isso é pesquisa, isso é dado, temos no Brasil, 40% das mulheres, dos 100% das mulheres agredidas, 40% são evangélicas. Porque ainda exerce essa teoria. A religião católica também o faz, mas hoje tem menor vamos dizer, relevância isso, que é você entender a situação do outro. O que é entender a situação do outro? É ter a compreensão. É ter a compreensão que o marido ainda é um marido, que o homem tem diferença, ou seja, supremacia sobre a mulher. Que muitas das vezes ele faz isso porque ele chega em casa cansado do trabalho. Olha só. Porque ele
tem o seu dia a dia atribulado, então ele fez aquilo equivocadamente, erroneamente. Então é para que a mulher possa entender essa situação. Eu afirmo à senhora que entender essa situação é uma situação que está demonstrada que é a porta de entrada do feminicídio. Nós estamos vendo todo dia aí homem matando, infelizmente é triste dizer isso, por picolé, entendeu? Por correr atrás, matar, jogar de prédio, botar fogo. Perdoar como? Como? Que perdão é esse? Se não tiver uma rede de proteção social, onde está a justiça, o legislativo, o executivo, entidade representativa que possam garantir a segurança dessas pessoas, o perdão não vai garantir. Porque o perdão significa dizer que foi perdoado e pode se repetir. Foram 6 vezes. Quem está dizendo é a senhora. A senhora já deveria, do meu ponto de vista, olha só, eu estou dando a minha opinião jurídica e minha opinião como homem, como um ser social. Evidentemente que eu não posso interferir a senhora chegar e pegar, vou lá fazer um boletim de ocorrência na delegacia da mulher, vou pedir uma medida protetiva em relação a isso. Eu acho que isso seria o que a senhora deveria fazer. Evidentemente que a senhora vai ter que estar convencida disso. Porque se fosse tão simples para a mulher, não existia a Lei Maria da Penha. Verdade. Não é simples. Vocês sabem quantas mulheres em 5 deixam o emprego porque o marido não aceita que elas trabalham fora e fica todos os dias fazendo maus tratos psicológicos. E sabe por que ele não aceita? Não aceita porque ela trabalha na repartição, ou seja, onde tem homens, por ciúme, por machismo, por insegurança, por serem fracos. Mas em cada 5, 2 deixam o trabalho. Por isso. Então está na hora, no meu ponto de vista, de as religiões pararem com isso. E geralmente, me desculpa o que eu vou falar, eu não conheço madre, eu conheço padre. Pastoras, muito poucas. Conheço pastores. Geralmente são aconselhados por homens. Isso é que eu não me sinto à vontade, entendeu? Se você for procurar, o padre é o padre. Se for procurar o pastor, na sua imensa maioria, porque é machismo, a oportunidade da mulher dentro da religião, da igreja, é muito, 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 muito menor do que do homem. São eles que fazem, alivia. É a mesma coisa falar, alivia mais uma vez. 6 vezes. Como é que alguém pode aconselhar o outro e falar o seguinte, perdoa. Continua apanhando. Continua apanhando. Porque não é só o apanhar, imagina o inferno. Se a pessoa apanhou 6 vezes, ela foi 200 vezes maltratada psicologicamente. Do que a senhora, só me desculpe, do que a senhora ou outras mulheres não devem escutar diariamente. Qual é a segurança de afeto e de amor que a senhora tem dentro da sua casa? Nenhuma. Doutor Jorge, vamos supor uma situação, né? Que, na realidade, esse agressor, ele viu a mãe apanhando a infância dele inteira, e isso, igual aquela história que, assim, o homem escolhe a esposa que é a cópia da mãe, e vice-versa, a mulher escolhe o marido que é a cópia do pai. Então, vamos supor que tenha sido uma infância complexa, que ele viu a mãe apanhando, e aí ele cresceu, não cuidou desse trauma, e aí casou, e aí ele começou a bater na mulher. Levemos a questão para esse ponto. Eu entendo que a teoria do perdão é a seguinte, vai lá, vai se tratar, eu te perdoo, vai se cuidar. Agora, em mim, você não bota a mão nunca mais. É uma diferença, tipo assim, te perdoo, até te perdoo, mas você não encosta mais a mão em mim. Mas a teoria do perdão não é isso, né? Porque não. A teoria do perdão é perdoar, é um quadro degradante, né? Me perdoa, meu amor. Está perdoado. Aí aquele dia
é maravilhoso, são rosas, é um amor bonitinho, é ficar juntinho vendo televisão. É isso que é o perdão. No outro dia, a gente não sabe como ele vai voltar do trabalho. Foi aquele... Quem é casado, quem vive com outra pessoa, sabe o que são esses momentos onde as coisas ficam mais relaxadas e que não consertou, quer dizer, não conversou, não tomou atitude, não consertou, apenas fez vista grossa. Uhum. É isso que isso significa. Essa teoria do perdão, essa questão do perdão, é uma questão terrível, até porque não contribui para melhorar essa situação. A Lei Maria da Penha é uma lei para punir o homem. Não é. É para proteger a mulher. É para proteger a mulher e para superar essa doença que você falou do homem aí. A Lei Maria da Penha tem possibilidades. Existe em vários fóruns, no nosso aqui mesmo, trabalho com os agressores. Os agressores são submetidos a questões psicológicas, a conversa, a terapias, e tem resultado. Nenhum resultado é 100%, mas tem resultado. A Lei Maria da Penha, ela prevê, não é colocar o seu marido, o seu companheiro, num cárcere privado. Não é isso. Dependendo do caso. Mas não é isso. É a recuperação. Entenda que isso pode ser uma doença. A Rosa deu um exemplo que tornou esse cidadão, essa pessoa, uma pessoa doente. Então, ela precisa de tratamento. Mas ela tem que fazer o tratamento, em primeiro lugar, a agredida tem que ser protegida. Sim. Se ela tem que ser protegida, ela tem que ter medidas protetivas, não deixar, sei lá, 200 metros, não pode se aproximar, não pode telefonar, e se eles moram numa casa, o afastamento imediato dele do lar. Ele que se vira e paga aluguel, vai para a casa da mamãe, do titio, da vovó, e continua tendo as obrigações que tinha ali com os filhos, com a mulher, com a família. Isso é a Lei Maria da Penha. Isso é o que as pessoas não entendem. Não conhecem a Lei Maria da Penha. Acham que é o seguinte: eu vou lá dedurar o cara que é pai dos meus filhos e ele vai para uma cela fria. Não é isso. Não é isso. Veja bem, muitas vezes, como a situação do agressor, quando ele é agressor, quanto mais mesmo com medida protetiva de não poder se apresentar, se mata. Ontem mesmo. Ontem mesmo, aquele caso que matou a moça, ela vinha dele por trás, deu tiro, eles tinham medida protetiva. A bala alcança. Não é isso? Então, é um negócio que tem que ser tratado. Se não for enfrentado de maneira concreta, judicialmente, medicamente, psicologicamente, se não for enfrentado, isso tende a se estabilizar e não acabar. Nós temos que entender que isso é uma questão grave, grave, grave. E eu acho que as religiões não deveriam se meter. Ao se meter, deveria ter uma visão de entender que essas pessoas, os agressores, são doentes e as outras correm um risco de vida que quem dá o conselho jamais, jamais, se for uma pessoa de caráter, vai poder se perdoar se acontecer alguma coisa mais grave com essa. São 6 vezes, minha senhora. Não espera a 7ª, não. Que pode ser a última. Não espera a 7ª, não. Toma suas providências, peça sua medida protetiva, peça o afastamento dele de lá e peça, eles vão saber tratar, que ele intensifique, que ele seja obrigado a fazer um tratamento. É isso. Vamos trabalhar nesse sentido, vamos proteger a mulher. Protegendo a mulher está protegendo a sociedade, está protegendo o homem, está protegendo a criança, está protegendo todo mundo. Então, acho que a senhora não deve ouvir esses conselhos, que esses são conselhos para botar panos quentes. É isso. Doutor Jorge, Diga. A gente vai para o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Direito em Família. Até já.
Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Promoção limitada, 3 pacotes por cliente. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo, 100% friburguense. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família, ainda respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, e passaram pelo telefone 992355431. Doutor Jorge, vamos lá. Fiz acordo de ficar com os meus filhos de sexta a segunda, de 15 em 15 dias. Doutor, eu trabalho no sábado e a mãe deles não está entendendo porque não tenho ido apanhá-los e está me ameaçando de voltar à justiça. O que devo fazer? Apanhá-los no sábado. Que bom que o senhor trabalha, né? O senhor me desculpa, pior se não trabalhasse. Daí tem que pegar na sexta. O que vai acontecer sábado? Como seria? Eu tenho que ter uma pessoa para cuidar dos meus filhos, para eu trabalhar. Quer dizer, minha mulher, quando eu estava casado, que ótima. E ela? No sábado dela? Ela trabalha? E geralmente, quando trabalha, o trabalho é menos importante. Não, ela trabalha, mas ela dá o jeitinho dela lá. Meu amigo, me desculpa. O filho é uma obra, não é uma obra do acaso, por mais que às vezes seja uma surpresa, mas não é uma obra do acaso. Aí a ex-mulher morre, ele fica com os filhos, vai fazer o que com as crianças todo sábado? Levar para o trabalho, né? Né? Veja bem, a justiça não vai mudar. Ela está ali ameaçando, é dizer isso, o senhor não está cumprindo, o senhor tem a guarda compartilhada. Tenho certeza. A convivência compartilhada. A sua obrigação de apanhar no sábado é uma obrigação sua, como o outro sábado talvez seja obrigação dela. Não conte com a benevolência do Ministério Público para falar para o seu seguinte, não, está certo, ele trabalha, a senhora quebra o galho, ao invés dele apanhar sexta, vai apanhar sábado, tal hora. Não vai fazer isso. Porque ela tem direito à vida dela, mesmo que não seja trabalho, ela tem o sábado, que é seu, esse sábado é o direito dela, assim como o senhor. Então, o senhor tem que criar uma estrutura para que o senhor possa receber o seu filho, os seus filhos, no sábado de 15 em 15 dias, mesmo o senhor trabalhando. É uma avó, é uma moça que possa ficar, um moço. Eu não sei, eu não posso, não conheço a vida do senhor, não posso lhe dar essas sugestões. Agora, o que não pode é porque eu trabalho não conviver com meus filhos. Imagine o senhor, se o senhor trabalhasse domingo também, porque tem pessoas que trabalham, por exemplo, no comércio, padaria. Verdade. Trabalha domingo também, como é que é essa convivência com seus filhos? O senhor não ia conviver? Eu tive no congresso do Instituto Brasileiro de Direito de Família, semana passada. Toda vez que eu vou a Belo Horizonte, eu vou a um chorinho, que é o maior chorinho do Brasil, é fantástico. Nossa, é maravilhoso. É um botecão. E tinha um músico lá, que músico, até arrepio, só de pensar, tocava bandolim. Ele estava lá, eram 7 músicos tocando, ele estava lá e o filho dele, de 10 anos, sentado lá, ele foi, chegou, pediu uma jantinha para o filho, botou lá. Todos os intervalos, o filho subia no palcozinho, sentava no quadro dele, batia a palma.
que eu fiquei imaginando, eu estava com a minha esposa, ó, isso deve ser filho de pais separados. É o final de semana dele. Aí fala o seguinte, poxa, mas a criança ficou até 11 horas, meia-noite? Claro que não deve, mas é uma situação que se impõe. Quando a gente está casando e vai à festa na casa do Zé Bedeu e fica até as 4 horas da manhã lá, tomando uma, tomando outra, e as criançadas brincando, isso pode? Ou em casa, vendo televisão até tarde. Justamente. E era um amor entre os dois muito legal de se ver. Eu dei esse exemplo porque é justamente isso. O senhor, tenho certeza que o senhor vai criar uma situação, vai entender essa situação, que não é um problema, porque filho não é problema somos nós. Sempre pensar que o problema somos nós, que era fácil não tê-los. Então, só entender que era muito fácil não tê-los, muito mesmo. Tem gente que não tem. Né? Tem pessoas que não têm filho porque não quer, é um desejo, acabou. Teve, aí, meu amigo. Então, eu acho que você tem que criar uma situação para que o senhor possa ficar com ele no sábado no seu trabalho, ter uma alternativa a isso, que eu não sei qual é. O senhor sabe qual é que o senhor pode fazer, mas o senhor não pode querer modificar a convivência por causa disso e colocar para ela mais convivência, quer dizer, não estou dizendo nem que é sacrificar ela, mas fazer ela cumprir uma obrigação que o senhor tem. Então, eu acho que dificilmente, perante como hoje se enxerga esse negócio do Ministério Público, vai falar, olha, se o senhor trabalha, cria seu jeito, porque ela tem direito de trabalhar também. Muitas das vezes ela está trabalhando no sábado também, pode ter certeza disso. Só que o trabalho dela é menos importante. Né? Para resolver essa questão, que é normal, até porque seu filho vai sentir muito isso. Vai se sentir desprestigiado, rejeitado. É melhor, então, cuidar dessa situação de uma maneira concreta. E se é o senhor que convive nesse dia, ela não tem nada com isso. Não a comprometa. Doutor Jorge, estou me separando. Posso sair de casa e levar meu filho até que tudo se resolva? Não e sim. Depende. Você pode levar seu filho, não. Mas vai ter que arcar com as consequências, né? Porque, veja bem, nós estamos conversando, o programa gira em torno disso, né? Nós estamos conversando assim, o filho, ele está no mundo com pai e mãe, aí no caso. A guarda, ela é compartilhada. Quando vocês estão casados, não tem a guarda estabelecida, é o compartilhamento das obrigações, não é? Pai e mãe vivem na mesma casa, o filho. Imagina, é isso que a guarda compartilhada quis imitar, pretende imitar. Aí a senhora está com uma desavença com o seu marido, está querendo separar, não entra no mérito, é justo, é um direito da pessoa, ponto final. Mas a senhora não pode colocar seu filho nesse problema. O que pode se fazer é a senhora conversar com ele, não sei se é possível, né? Eu estou dando exemplo, eu não sei se isso é possível. A senhora conversar com ele no sentido da senhora, até que vocês separem, ele vai morar com a senhora em outro lugar, na casa da mãe, na casa do avô, eu não sei. Eu dificilmente, porque a senhora fez essa pergunta, eu dificilmente acho que ele vai topar isso. Eu não posso aconselhar a um cliente meu fazer isso, eu não vou aconselhar a um telespectador que está perguntando. Né? Existem várias formas. A senhora faça uma análise concreta de quem tem mais obrigações com a criança. Isso tem que ser uma análise bastante imparcial. Se é com a senhora, qual vai ser a falta do pai dele? Como é que vai resolver isso se a senhora chegar e pegar a criança e morar em outro lugar? Até que se resolva a questão da convivência. O menino pode sofrer busca e apreensão? Pode.
Porque eu poderia falar para a senhora vai morar num lugar, deixa o endereço, a senhora não está sequestrando o menino, não está raptando, não está levando. A senhora pode fazer, mas se eu falar isso para a senhora, ao mesmo tempo eu vou criticar aquelas mães que pegam e mudam de estado, do município e não avisam. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a senhora tem que entrar, em primeiro lugar, com divórcio, e entrar com ação de guarda e já requerendo do juízo para a sua mudança. Requerendo a guarda compartilhada, a convivência e tal, e que a guarda física da criança, se a senhora entende assim, fique com a senhora, e que isso pode ser decidido cautelarmente e depois vai discutir. Cautelarmente não, quer dizer, vão morar, moro no centro de Friburgo, vão morar no Cônego, e a criança vai comigo, já estabelece a convivência para ele, pede isso liminarmente, né? E que, provisoriamente, a guarda física fica com a senhora, ele pode até entender que tem que ficar com a senhora mesmo, mas fazer essa coisa transparente, porque diminui o atrito, diminui o litígio e possibilita melhores acordos. Eu acho isso. Ao passo que se a senhora, por estar... já não está, pelo que parece, já não está mais aguentando a situação, porque a senhora pergunta, posso sair de casa? E a senhora sair e vai morar onde quiser, ou mesmo dando endereço ou não dando, a senhora vai possibilitar que ele faça coisas que a senhora deveria ter feito. Eu não sei nem se o juiz daria busca e apreensão, mas ele pode pedir o juiz entender que sim, pode entender. Aí vai fazer uma busca e apreensão na criança. E fez busca e apreensão, a senhora já sai em desvantagem na guarda. Já fica sendo mal vista com ela. Capacidade de fazer isso, pode ter capacidade de pegar e ir para outros lugares. É isso que eu não posso aconselhar a senhora a fazer isso. A senhora faça dentro da lei. Vá à defensoria pública, contrate um advogado, converse com ele, entra com essa questão já da guarda, dos alimentos, e na guarda fala que provisoriamente a senhora vai sair, dá um endereço para onde vai lá para o juiz e que autorize liminarmente a criança a morar com a senhora até que resolva a questão. Eu acho bastante plausível. Agora, pegar, botar debaixo do braço e sair, eu não aconselho, principalmente por maior sofrimento da criança e a dificuldade que vai ter depois de fazer acordo. Doutor Jorge, nossa próxima pergunta também relata a questão da violência. Estou sendo agredida física e moralmente por meu marido. Ele diz que não sai de casa porque a casa é dele. Como resolver essa situação? Não estou aguentando mais. É mais ou menos a continuidade daquela pergunta. Que a gente não entrou na questão de patrimônio, né? Independente disso, patrimônio, até dar uma explicação melhor. Lembra que nós falamos ali da separação total de bens? Separação total de bens. Se você casa comigo com separação total de bens, se eu tenho um apartamento, você vai morar comigo ali. O apartamento é meu. Enquanto nós estamos juntos, a entidade é familiar. Uhum. A propriedade é minha, mas a entidade é familiar. Se a entidade é familiar, é a família. Se existe uma agressão, da mesma maneira, a senhora não fique preocupada com isso. A senhora tem que denunciar. Tem que pedir a medida protetiva. E a medida protetiva vai afastar ele do lar, sendo ele proprietário ou não. Até que se resolva as questões. O que não pode é a senhora, com essas vírgulas no meio do caminho, não tomar a atitude. E eu estou vendo que talvez a situação dela seja um pouco mais fácil. Desculpa, estou colocando fácil apenas no sentido de explicar. Porque aquela outra senhora, ela está sendo aconselhada a não denunciar. A senhora não denuncia porque, como será se ele diz que não sai de casa, que a casa é dele? Se ele diz que a casa é dele, eu estou pressupondo que a casa era dele antes. Estou entendendo assim? Né? Então, isso é um obstáculo para que... Então, só fique aí ou vá embora você, porque se ficar aqui, eu continuo batendo. É mais ou menos isso. Então, a senhora não continue apanhando. Denuncie,
Olha só, a denúncia é uma denúncia que tem que ser comprovada. Tem que fazer exame de corpo de delito. Se a senhora tem áudio, a senhora mostra. Se a senhora tem vídeo, a senhora mostra. Se a senhora tem testemunho, a senhora leva. A senhora tem que comprovar que aquele fato realmente existe para que o juiz lhe dê a medida protetiva. A partir do momento que ele dá a medida protetiva, se ele diz que não pode estar perto de aproximar 200 metros, ele vai tirar alguém de casa. Não vai ser a senhora, não. Ele vai afastar do lar o agressor. Por que ele vai afastar a agredida? Não tem nem sentido um negócio desse. Mas você tem que comprovar o fato. E isso é uma coisa que pode ser rápida? Pode ser questão de 1 dia, 2 dias. Resolve-se rápido. Tendo as provas concretas que possam figurar nesse boletim de ocorrência, nessa denúncia, pode se resolver facilmente. Mas aí a senhora vai ter condições de resolver a sua vida, não sei se a senhora tem filhos, morando até um tempo, evidentemente, mas não vai ser jogada às traças. Além de apanhar, ainda vai ser jogada às traças. Então, acho que a senhora pode tomar atitude, não tem problema nenhum, não. Doutor Jorge... Só falando isso, é isso que as pessoas não entendem. Isso não só a questão do perdão que nós discutimos, mas a questão da insegurança da mulher é trágico. As pessoas falam o seguinte: apanhou tantas vezes é porque gosta de apanhar. Gente, não é isso, não. É difícil ser minoria nos direitos. É muito difícil. Né? Porque você está numa situação que ainda é frágil, você tem um relacionamento, nesse relacionamento, muitas das vezes você se mostra de forma inferior, e você tomar uma atitude significa ficar pior do que está, mas nunca é pior do que está. Nunca é pior do que está, porque nada é pior do que... Não é o tapa, é outra coisa, né? É a humilhação, né? Com o tapa ou com as palavras. Né? Eu tenho várias clientes que passam por esse problema e que mesmo com essa orientação minha não fazem. Mesmo assim, eu não posso fazer nada. Mas a minha orientação é sempre essa que vocês estão vendo aqui. Mas não fazem. Eu tenho que respeitar isso na pessoa. Até apostar que um dia vai fazer, espero que não seja tarde. Uhum. Mas eu tenho que respeitar, porque cada um de nós sabe, não entender por que aquela mulher ali, a minha vizinha, apanha tantos anos do marido e nada faz. Não é a escolinha do professor Raimundo, porque ela gosta. Não é isso não, gente. Tenha certeza que não é isso. Então, essa coisa tem que ser melhor olhada. Se a senhora tem só esse receio da questão da casa, eu acho que a senhora deve fazer a denúncia imediatamente. Doutor Jorge, diga-me. Vou fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar esse bloco, porque eu acho que o senhor pode responder isso rapidamente. Quanto tempo para que possa resolver o inventário do meu pai, que morreu em 2003, e minha mãe, que morreu há um mês? Inventário é um negócio difícil de resolver, né? Seu pai morreu em 2003, vocês não deram entrada. Então, vocês vão ter que fazer os 2 inventários, do pai e da mãe. Pode fazer junto? Pode, não tem problema nenhum. Porque um herda do outro, entendeu? Então, tem essas questões para saber o que vocês herdam. Vocês não, você, né? Uma pessoa que perguntou. Mas quanto tempo, eu não sei. Posso dizer para você o seguinte: se não houver briga, e se você tem irmãos, outros herdeiros, e não tem menores, você pode fazer isso em cartório. Um cartório pode levar aí 4 meses, 5 meses. Se fizer... vou dar dica aqui. Vai com a documentação toda direitinho? Todo direitinho, porque o inventário é o seguinte: você está vendo lá aqueles prédiozinhos que eram de papai, não é só transferir. Você conhece um negócio chamado, uma entidade chamada Estado? Estado, perde nada. Primeiro tem que ver como deixou. Será que tem dívida? Tem IPTU ali? Está devendo a fazenda? Como é que está a questão da CPF
do falecido. Tudo isso vai ser feito. Feito isso, que aí vocês passam a herdar. Então, às vezes, você pensa que o inventário é tranquilo, não tenho briga com meu irmão, está tudo resolvido. Tudo bem, mas tem que fazer o inventário justamente para resolver essas questões. Se tiver tudo certinho de uma forma ou de outra, o inventário sem briga acaba hoje rápido. Vamos dizer aí 6 meses no cartório. Acaba rápido. Eu falo rápido porque eu mesmo tenho inventário de 20 anos, então não é rápido 6 meses? Né? Se tiver herdeiro menor, vai ter que ser judicial. Mesmo com consenso, leva aí uns 2, 3 anos. Correndo tudo Judicial. bem. Não, sem ter problema. Sem briga de vocês, porque é muita coisa, né? A justiça já é diferente. Mas tem que fazer o inventário, vai pagar aí a multa do seu pai, que não entrou, né? Tem que entrar num prazo certo, mas dá para fazer com tranquilidade. Bom, então a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Até já! Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Promoção limitada, 3 pacotes por cliente. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo, 100% friburguense. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Nossa próxima pergunta, Dr. Jorge, é a seguinte: meus filhos não estão querendo sair comigo. Estou desconfiado porque sempre foram muito ligados a mim. Tive uma discussão com a mãe deles e ela diz que filho dela não frequenta a casa que tem P, 3 pontinhos. Ou seja, meus filhos não podem vir à minha casa porque estou com outra pessoa. Gostaria de saber o que posso fazer, pois tenho a guarda compartilhada. Tá toda errada essa mãe, né, doutor Jorge? Vamos combinar. Eu gosto das perguntas. E eu acho que esse programa tem um negócio bom, que reflete a realidade mesmo. Isso é todo dia, gente. Isso é todo dia, a gente não... aquela ali não faz isso, aquele ali não faz aquilo. É todo dia. Vai olhar de pertinho, né? Reflete a sociedade que a gente vive. Eu vou começar falando o seguinte. Vamos supor que a moça seja P. Também não teria problema nenhum. A convivência é com o pai, se ela vai ter... Tem até aquele negócio, né? Vamos botar o nome que a gente pode usar, né, doutor Jorge? Vamos botar uma prostituta. Prostituta? A gente não pode falar outra palavra, a gente chama de prostituta. Sem ganhos de vários clientes. De vários clientes. Só ganha de um cliente. É verdade. Então é prostituta, isso aí. É assim. É isso mesmo. É um negócio assim... Eu vou dar até um exemplo seguinte. Existe na literatura do direito de família disputas de guarda, né? Porque descobriu-se, né? Nós temos tantos filmes aí, A Dama de Lotação, a La Belle de Jour, toda a Mulher da Tarde, tudo isso que a mulher, vamos colocar num termo prevarica, né? Vamos dizer assim. E aí o marido descobre, isso enseja uma separação. Isso antigamente, quando se discutia culpa, né?
Hoje quase não se discute isso, a não ser algum juiz que está com problema psicológico a discutir isso, né? E aí vai discutir e fala assim, não, aí vê lá os direitos, vê tudo, e na hora do filho, não, meus filhos não podem ir com ela não, porque ela é uma P. Não é uma prostituta, porque saiu, descobri isso dela. Hoje a justiça ela vai examinar que mãe ela é. Porque a justiça, desse ponto de vista, ela vai analisar o melhor interesse da criança. Porque prostituta tem filhos. E muitas das vezes são excelentes mães. Muitas das vezes, não estou justificando, se prostitui para criar os filhos. Não é isso? Tirando aí os preconceitos, a questão da religião, estou falando da realidade que a gente vive. Todo mundo conhece uma história dessa, ou já ouviu contar, não é isso? Então, quando a gente está vendo que para ser um bom pai e para ser uma boa mãe, não tem necessidade de ser igualmente na relação amorosa deles. Poderia dizer aí para o senhor já ir raciocinando, se fosse ao contrário, eu não vou deixar meus filhos irem na casa da minha mulher porque ela está se relacionando com um picareta, ou então o cara que vive lá não se relaciona com ela, mas é amigo dela, é um homossexual. Ou o pai, não vou deixar meus filhos visitarem meu ex-marido porque ele se tornou um homossexual. Então, isso seria um motivo para afastar. Não. Os motivos para afastar são motivos criminosos. Nada mais do que isso. Porque você não vai poder discriminar a maneira que a pessoa entende de ser, que é um direito dela, né? Mas que ela tem um compromisso de ser, de atender às necessidades de pai, às necessidades de mãe, sem prejuízo de qualquer coisa. Eu falei isso para o senhor porque a sua esposa não pode impedir, sua esposa não, a mãe de seus filhos, não pode impedir que eles convivam com o senhor porque o senhor está namorando uma pessoa que possivelmente não é a prostituta, é aquela que é o seguinte, aquela fulana, geralmente a mulher magoada tem essa mania de falar da outra, né, que entrou na relação, né? O senhor está ou não constituindo outra família é um problema seu. E se o senhor constituir uma nova família, os seus filhos vão ter que entender que ele pode vir a ter irmãozinhos, pode entender que ele vai ter que ter uma madrasta. Isso faz parte da vida. Nenhum juiz, hoje em dia, os dois daqui, eu rajo o meu diploma, vão entender o contrário disso. Vão impedir porque lá a mulher, porque ele está fazendo uma nova relação. Não, está arriscado. Até o pessoal do Ministério Público falou o seguinte, então o senhor faça também. A senhora faça também. A senhora tem a liberdade para fazer. Então, esse impedimento dessa convivência é ilegal. O senhor disse que tem, inclusive, determinado. Isso foi determinado. Então, o senhor tem que fazer o quê? O senhor tem que fazer cumprir, executar essa sentença e colocar como uma condição, caso não seja executada, que se inverta a guarda física, a guarda de residência, de moradia, que me parece estar com ela. Ela tem que atender aquilo que foi pactuado. O juiz possivelmente vai abrir para ela falar sobre o assunto, ela que relacione isso. Mas, doutor Jorge, você acha que já inclui alguma coisa em relação à alienação parental? Olha, Porque ele fala que os filhos eram muito ligados a ele e ele está sentindo diferença no comportamento das crianças. Eu não faria imediatamente alienação parental, não. Porque pode ser uma consequência, né? Vai ter que fazer. Porque a ação de alienação parental é um negócio
tão ruim, tão pesado para todos, principalmente para as crianças, que a gente deve evitar fazer ao máximo. Se ele conseguir da justiça a convivência, que ela tenha, isso ele vai conseguir, se não tiver nenhum problema, que ela tem que conviver, ele vai lá apanhar, tem que estar lá, etc., sob pena de inversão da guarda, que vai ser colocado isso, né? E eu acho que ele vai ter condições de estar com as crianças e mostrar na prática que nada daquilo que está sendo falado é verdade. Então, eu, inclusive, aconselharia que, ao pedir a execução dessa sentença, pedisse para aumentar a convivência das crianças. Porque as crianças estão, certamente, por essa questão, não precisa, parece, não estão, sendo manipuladas. Sim. Pode não ser só por ela, pode ser pela família materna, pode ser por amigos que eram amigos comuns. Se não for, se isso não consertar, o senhor vai dar tempo ao tempo, né? Porque o senhor pode, a vida com os filhos sempre é bom fazer tudo da melhor maneira. Então, se o senhor vê que conseguiu a convivência, mas que isso não está importando, só uma coisa vai mudar, é a questão de impedir que ela faça alienação, para que o senhor possa entrar realmente, ter condições de realmente trabalhar as crianças. Mas eu acho que ainda é cedo, né? Pelo que o senhor falou ali, não está convivendo, porque o senhor está com outro relacionamento. As crianças, ele fala que as crianças não querem? Ele fala isso? Não, ele fala assim, meus filhos não estão querendo mais sair comigo. Estou desconfiado porque sempre foram muito ligados a mim. Então, o comportamento das crianças... Então, é bom o senhor conseguir isso para eles saírem. A partir do momento que sair, o senhor vai sentir toda a pressão que eles estão sentindo, que eles estão sofrendo. Aí o senhor vai poder trabalhar, não fazendo a mesma coisa, fazendo de forma ao contrário. Fala, não, eu tenho hoje um novo relacionamento, eu tenho o direito de ter... Vocês vão conhecer a pessoa e vão lidar com ela aos poucos. Trabalhar, né? E tudo que o senhor sentir, esse dano da alienação, que aquilo foi plantado, o senhor tem maneiras de conversar com eles, tem maneiras de trabalhar para um psicólogo, pedir já dizer que ele quer psicólogo para as crianças, antes de entrar com a questão da alienação. Se não conseguir, é inevitável, o senhor não vai ter outro jeito. Mas já pode, desde já, fazer exercer o que está na assentada lá no documento, dizendo qual é a convivência. Essa vai ter que ser cumprida. Muito bem. Doutor Jorge, a próxima questão é a seguinte. Quando me separei, meu ex-marido ficou de colocar o que me coube em meu nome. E isso está no documento assinado pelo juiz. Doutor, até agora ele não fez nada. O que eu devo fazer? Sabe que isso é muito comum, né? Você separa, faz uma partilha e as coisas estão no nome de um, no caso aí do marido. Então, tinha duas casas, as duas no nome dele, uma ficou para ela. Então, para se estabelecer, faz o formal de partilha, dizendo que casa A está no nome dele e casa B no nome dela. No acordo lá, ou na sentença, na decisão, ficou decidido que quem vai fazer essa modificação é ele. Tem que estar decidido isso, só está dizendo. Se ele não fez ainda, ele tem que fazer. Se não existe possibilidade de conversa, tem que sentar com uma obrigação de fazer. Ele é obrigado a fazer isso. E estabelecer uma multa pelo tempo que, após a sua entrada na justiça, ele demorar, fazer com que ele cumpra essa situação. Porque muitas vezes você tem que ver como é que está, porque está lá a separação. Duas casas, A e B. Uma para ela, outra para mim. Está tudo no meu nome.
Então sai o formal de partilha. Se não diz que sou eu que tenho obrigação, é ela que tem que fazer. Ela vai pegar o papel, que estava no meu nome, aqui é o formal de partilha, isso aqui é uma decisão judicial, vai ao cartório, aquela casa A que ficou para ela vai passar para o nome dele. Pela pergunta da senhora, eu estou respondendo assim, porque tem muitos casos desses, que ficando para ele, que está no nome dele, ele faz e paga as despesas porque faz parte do coeficiente da partilha. Ah, não, vai ficar no meu nome, eu ainda vou ter que pagar, eu vou levar desvantagem porque ele sempre oferiu renda dele e consumiu sozinho. Aí a justiça decide, não, vai sair, ele vai fazer e vai bancar as despesas. E depois que sai dali da mesa do juiz, aí demora no cartório, demora lá e leva esse tempo todo mesmo. É uma obrigação de fazer, é simples de se fazer, mas pode demorar. Pode demorar. Muitos pagam multa até fazer. É um negócio, do ponto de vista de uma clareza muito grande, qualquer um vai ver, poxa, não. Tem que obrigar aquele que ficou determinado a fazer. Mas ele não faz, tem que ser através da justiça. Aí você vai botar uma sanção, que é a multa. Caso isso não resulte, pense em outras sanções. Né? Bloquear a conta, que pode também, para que ele pague. Tem várias coisas a fazer, mas o caminho é esse. O juiz normalmente determina prazo para fazer essa mudança, já que quando fez lá o divórcio? Isso. O juiz não determina, porque isso possivelmente foi um acordo. Entendi. Eu acho. E o acordo, claro que os juízes daqui, tanto a juíza quanto o juiz, que são primeira e segunda vara, eles são muito bons em acordo, muito bons. Então o Ministério Público também tem aquela preocupação de tentar fechar todas as brechas, as possíveis saídas, né? Eu, como advogado, eu já oriento um prazo. Uhum. Acordo, sim, mas qual é o prazo? Tem 6 meses, tem 1 ano. Você concorda? Concordo. Então vai estar lá escrito 1 ano. Depois do ano vai ter uma sanção. E se não fizer, né, já fica automático. Aí você bota, tem várias coisas para fazer. Mas, às vezes, você não consegue fechar um acordo porque tem algum nível de exigência. E esse nível de exigência, a outra parte não está topando. Aí você já vê por que não está topando. Uhum. Né? Mas é uma coisa comum acontecer isso, que a senhora está perguntando, muito comum. Na teoria de fácil resolução, na prática é demorado. Tem que ir à defensoria, ou um advogado, o seu advogado que fez, ou advogada, e fazer a execução daquela carta lá de sentença lá. É uma além da execução, é uma obrigação de fazer. Doutor Jorge, temos pouco mais de 3 minutos. O senhor vai matar a última pergunta do programa, com certeza. É? Então vamos lá. Meu pai faleceu e deixou apenas a casa onde morávamos. Tenho que abrir inventário sendo filha única? Opa, vou matar mesmo. Não falei? 3 minutos dá. Tomara, hein? Tem que abrir inventário sim, porque, olha só, não é porque a senhora é filha única, porque aquele era um bem do seu pai, não era um bem seu. Na prática, a partir do momento que ele morre, faz a transmissão do bem, está transmitido para os herdeiros. É um princípio que existe. Mas a senhora tem a posse e pode não ter o direito da posse. Porque se esse bem tiver algum problema de IPTU, se ele tiver alguma dívida, seu pai, esse bem vai servir para quitar, ou parte desse bem. Tá? Pode ter sido penhorado, hipotecado. Pode ter sido, a senhora não sabe. Muitas vezes as pessoas não abrem inventário mesmo, como a senhora pretende, está perguntando, ficam daquela maneira, aluga, faz o que só não pode vender. Uhum. E isso vai ser transmitido a seus filhos, porque com o falecimento do herdeiro, no caso da senhora, se a senhora tem filhos, seus filhos vão herdar todo o problema do seu pai e da senhora. Então, o normal é que se faça, você pode, até para investigar isso, tirar as certidões. Entrar com o inventário, se é só a senhora, no cartório.
tirar a certidão e ver se está tudo bem, a senhora faz. Se a senhora achar que não está tudo bem, a senhora recua. Né? Sabendo que de uma hora para outra a senhora pode perder o bem, se tiver dívida, não sei, eu não posso falar sobre isso. O normal é fazer, porque a herança, antes da gente receber herança, se o bem era de outra pessoa, serve para ele ser... Por isso que existe o inventário, que é uma investigação. Né? Eu deixo um carro, o carro tem 30 mil reais de multa, isso tudo vai ser averiguado, vai ter que pagar, não é o herdeiro que vai ter que pagar, é o carro, é a herança. E se essa herança não for suficiente, fica ela e a pessoa fica sem herança nenhuma. Por isso que tem que se fazer inventário para não dar um problema futuro, vai que a senhora precise, queira vender, perde um negoção porque não pôde vender, porque não pode assinar como proprietário do bem. Então é necessário que se faça um inventário, e mesmo que esse inventário seja um herdeiro só, e que seja uma casa só. Sempre necessário se fazer. Doutor Jorge, encerramos o programa a tempo. Olha que Que lindo, beleza. com todas as perguntas respondidas. Que beleza, hein? Conseguimos, então. Conseguimos. Não é uma tarefa fácil, não é sempre que acontece, mas a gente está aqui para responder o máximo de perguntas que vocês mandam para a gente. Então, para fechar, nosso e-mail, direitoemfamilia@gmail.com, nosso telefone 992355431. A gente continua aqui aguardando as perguntas de vocês para poder responder num próximo programa. E assim a gente se despede. Até a próxima edição. Um abraço para vocês. Um abraço. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.